Como eu sei que eu perdoei de verdade? Muitas vezes, seguidoras, alunas, mentoradas minhas perguntam: Sabrina, eu ainda lembro do que aconteceu. Eu ainda lembro sentindo tanta amargura, dor, aquele sofrimento do que aconteceu da pessoa ter me magoado. Como eu sei que de fato eu perdoei? Eu já tentei de tudo, mas eu não consigo. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 evidências muito claras de que você provavelmente não tenha perdoado alguém. Se esse for o teu caso, então você vai saber qual o próximo passo logo mais. Olá, minha amada, meu nome é Sabrina Alves, eu sou psicoterapeuta e também teóloga, e nesse canal eu te trago conteúdo e também caminhos para maturidade tanto emocional como também espiritual. Então, se você não é inscrita nesse canal, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho para que você possa sempre receber conteúdo novo. Sabrina, como eu sei que de fato eu perdoei alguém? Como eu posso de fato perceber se eu perdoei essa pessoa ou não? Para nós conseguirmos ter 4 evidências muito claras, eu quero trazer para você a parábola de Lucas 15, que fala do filho pródigo. Essa parábola talvez você até já conheça, mas para quem não conhece de forma bem rápida, é a parábola onde conta que havia um pai com 2 filhos. O filho mais novo chegou para o pai e pediu a herança, a parte dele da herança. E o pai olhou para o filho, respeitou a sua decisão, mesmo sendo muito cedo, uma vez que naquela época eles tinham como o filho mais novo pedir a herança, sendo que não é o momento dele pedir a herança, é como se estivesse dizendo que o pai estaria morto para ele. E o pai dá essa parte da herança, logo depois o filho sai, começa a gastar todo o seu dinheiro com prostitutas, começa a gastar com farra, com tudo que tem direito, e de repente ele se vê zerado, alimentando porcos e querendo comer a comida dos porcos e nem isso podendo, porque ele era proibido. E aí ele cai em si e se dá conta que lá na casa do pai dele, ele poderia ter tudo aquilo, porque até mesmo os trabalhadores do pai dele comiam melhor do que a forma como ele estava sendo tratado. E aí ele cai em si, diz: eu vou voltar, vou me arrepender, vou pedir perdão pro meu pai para ver se ele deixa eu trabalhar com ele. Nesse momento, quando ele volta, o pai está esperando ele de braços abertos. Ele reconstrói toda a posição dele diante da família, ele como herdeiro, dá uma nova roupa, um anel, coloca sandálias nos seus pés e faz uma grande festa. Com isso, tem o irmão mais velho que ficou em casa todo aquele tempo e ele se pergunta: ué, mas como assim esse teu filho novo, mais novo vem aí, de repente tá tudo certo? Você não faz nada? E o pai olha e diz: esse filho estava perdido e foi achado, ele estava morto e ele reviveu. Por isso a gente deve se alegrar. Essa história é uma história no qual, se você quiser ler Lucas 15, ela é muito inspiradora e representa muito bem o que significa a falta de perdão. Existem 4 sinais muito claros de uma pessoa que não perdoou. Uma pessoa que não perdoa, que ainda não passou pelo processo de perdão, é uma pessoa magoada. E essa pessoa magoada, ela sempre olha para o placar. Ela sempre olha e diz: 3 vezes já que eu cortei o cabelo e você nem reparou. Aquela vez você agiu dessa forma comigo. A pessoa sempre acaba trazendo a memória e é como se ela tivesse um bloquinho ali, anotando quantas vezes foi que o outro errou. E ela fica constantemente absorvendo todas as situações e realimentando essa mágoa, esse rancor no coração. Se você é essa pessoa, tome cuidado, porque esse rancor, essa mágoa toda não vai fazer mal para a pessoa no qual você está sentindo, mas sim para você mesma, para o teu coração. Olhar sempre o placar, muitas vezes pode parecer que você está analisando o outro para ver se ele está realmente te valorizando, mas muitas vezes pode ser um caminho perigoso, principalmente quando nós não levamos em consideração que o outro também tem erros, da mesma forma como nós temos. Então, o primeiro ponto, a primeira evidência é se você sempre fica de forma magoada, contando sempre os erros das pessoas que estão à tua volta. O segundo indicativo que você não perdoou alguém é você ficar se vangloriando pelas coisas que você fez certo ou se comparando, dizendo que você nunca teria feito aquilo que aquela pessoa fez. O filho pródigo, quando ele volta, o irmão mais velho fala pro pai: eu sempre estive aqui,
eu sempre te servi e você nunca me deu um cabrito sequer para fazer, para compartilhar com os meus amigos e agora você dá uma festa, dá esse cabrito para fazer para essa festa? Como assim? Então, a pessoa magoada, a pessoa retraída, ela sempre vai estar se vangloriando porque eu fiz, eu merecia, ou eu nunca teria feito isso com você. E aí, quando acontece essa comparação, acaba sendo uma comparação completamente desigual, não é uma comparação justa, porque todos nós temos erros, só que acontece que muitas vezes nós não erramos na mesma situação, no mesmo ponto que aquela outra pessoa errou. E muitas vezes isso faz a gente ter uma comparação completamente ilusória, que nos dá a falsa sensação de que eu sou melhor que o outro, porque eu nunca trairia, porque eu nunca mentiria dessa forma, porque eu nunca faria isso. E cuidado, se Deus pegasse todos os teus pensamentos e colocasse em um telão, será que você continuaria pensando da mesma forma? Um teólogo dizia assim, que o ser humano ele é tão envolto em pecado e não percebe, assim como um peixe não percebe que está rodeado de água. Muitas vezes nós não temos consciência de quem de fato nós somos, qual de fato é o tamanho da nossa perdição. E aí nós nos achamos juízes a ponto de estar diante do outro e querer julgá-lo, como se fôssemos o Deus da outra pessoa. Cuidado, cuidado, tenha muita paciência e seja muito transparente em sondar o teu coração em relação a isso. A terceira evidência que você e eu não perdoamos a outra pessoa é viver constantemente magoada, constantemente reclamando das coisas que aconteceram. Quando o filho mais velho vê tudo aquilo que está acontecendo, ele reclama com o pai, porque ele se acha no direito. Quando nós partimos para a reclamação, nós estamos clamando várias vezes aquilo. Isso faz com que o nosso emocional, a nossa mente, o nosso coração esteja cada vez mais amargurado, nos fazendo nos sentir pior do que qualquer outra coisa. Eu lembro muito bem quando eu li a primeira vez o texto bíblico onde Jesus estava sendo crucificado e faz muito sentido porque ele estava lá sendo crucificado e a nossa mente não consegue entender muitas coisas. Mesmo ele estando crucificado, ele olha para baixo e vê João e Maria. E ele, mesmo com dor, sendo crucificado à beira da morte, depois de ser açoitado, depois de ser cuspiram na cara dele, zombaram dele, depois de ser humilhado e tudo aquilo, ele na cruz olha para Maria e para o João e diz: Maria, não tenha medo, olhe para ele é teu filho. João, não precisa temer, olhe para Maria, agora ela é tua mãe. Vocês precisam cuidar um do outro. Ou seja, depois de todo o ministério, depois de toda uma caminhada, Jesus olha ainda para frente e ainda consegue aconselhar, mesmo estando em sofrimento. Se eu tivesse no lugar de Jesus, eu diria, mas não é possível. E ele poderia muito bem, ele é Deus, ele poderia dizer, não é possível que eu fiz todo esse ministério, trabalhei, fiz milagres, vocês viram tantas coisas e no final só tem 2. Mas Jesus não. Ele é compassivo, ele é amoroso, ele não se vangloria, ele não se coloca numa posição, muito pelo contrário, ele se esvazia e se doa. Muitas vezes nós não compreendemos o amor de Deus porque nós não conseguimos viver esse amor. E aí muitas vezes nós duvidamos que ele sinta esse amor por nós. O amor de Deus é incondicional. Ele sempre vai nos amar. Inclusive, se você quer entender um pouquinho melhor como é o perdão, como que você pode perdoar, eu vou colocar aqui no card um vídeo onde eu falo os passos para que você possa perdoar verdadeiramente alguém. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. E agora, o quarto e último ponto. Uma pessoa amargurada que ainda não perdoou faz com que ela se isole, ela fique dividida nas relações. Sabe aquelas famílias que um não se dá com o outro, o primo não se dá com o irmão não se dá com o tio e assim vai, sempre rixa, sempre brigas, discussões, porque no Natal se um for eu não vou e coisas desse tipo. A mesma coisa aconteceu com o filho mais velho. Ele não quis participar da festa que o pai estava dando. E ele olha e diz, agora que esse teu filho voltou, aí você reconstrói tudo, ou seja, não é mais o meu irmão, é o teu filho. Isso causa uma divisão, uma ruptura. Pessoas magoadas, que ainda não perdoaram, sempre se afastam, sempre buscam manter aquele remorso, aquele rancor. Eu sei que muitas vezes isso dói no nosso coração e muitas vezes nós temos muita dificuldade em perdoar. Mas se você tem esses 4 sinais, eu
eu sugiro que você assista esse vídeo que eu indiquei, eu também vou colocar ele aqui na descrição desse vídeo, para que você possa entender melhor como você pode perdoar e de fato se libertar dessa situação. Eu espero que essa autoconsciência, esse exame de consciência das próprias atitudes e pensamentos possa ter te ajudado. Um beijo no teu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.